Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lídia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lídia Simões? Tudo bem, José Pedro, e você? Tudo bom também. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da capítulo da A perfeição moral, perfeição né? moral. Se você não assistiu as nossas conversas anteriores com a primeira parte desse capítulo e com todos os outros capítulos sobre as leis morais, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Agora nós estamos na parte das paixões, um tema muitíssimo delicado, né? Não sabemos se vamos dar conta de todo o capítulo hoje, provavelmente não, mas o início é paixões e a sequência é egoísmo. Um tema muito difícil, porque quem não se apaixonou na vida pelo menos uma vez, não é? Paixão O faz sentido parte. restrito da palavra, né? Oi? Esse é o sentido restrito da palavra. Pois é, mas é o sentido mais utilizado também, né? Todo mundo, É, em algum a sentido, gente limita a ideia de paixão a essa é, paixão amorosa, né? né? Mas Parece também. que te encanta, né, José Pedro? Oi? Parece que essa ideia de paixão amorosa te encanta. Não só a mim, né? A mim e a todo mundo. Todo mundo espera encontrar, ter uma paixão na vida, né? E não se dá conta de que às vezes também é apaixonado pelo seu trabalho, né? Existem outras paixões, né? Que acabam nos motivando na vida, nos impulsionando para grandes realizações, né? E a gente acaba ficando muito preso à ideia da paixão como uma paixão amorosa, não é isso? Ô, O que Pedro, que os espíritos quando dizem para a gente sobre as paixões? Pois é interessante, porque quando Kardec pergunta na 907, né, é, ele até já começa qualificando. Seria mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, quer dizer, ele já limita a ideia de paixão a essa ideia que é o lugar comum de um impulso que nos leva a ações impensadas, né, enlouquecidas, a gente perde o juízo, a paixão nos tira o juízo, quando, no seu sentido originário, e a gente quer chamar bastante atenção para isso, os espíritos respondem que a paixão é o princípio que dá origem. Peraí, é o princípio que lhe dá origem. O princípio que lhe dá origem, que dá origem à paixão, corrigindo, Aham. o princípio que dá origem à paixão foi posto no homem para o bem, e as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. Mas você Tanto para o veja mal quanto para o que bem. eles, sim, então já esclareceu, paixão Uhum. para o bem e paixão para o mal. Isso é bom, quando a Aham. gente pensa que tem a paixão nos leva a fazer boas coisas também, não Uhum. apenas nos enlouquece. Mas observa que ele não dá um sinônimo, ele diz que na origem é um princípio que leva o homem a uma ação. E vai ao encontro, essa definição dos espíritos, a alguns filósofos, pensadores, né? Eu, por curiosidade, porque esse é um tema, né, muito interessante de que os filósofos, pensadores, mais ou menos religiosos se ocupam, Aristóteles, olha que interessante. Ele diz que a paixão é o que impulsiona o homem para a ação. Toda a nossa ação é impulsionada por uma força, interrogação, por uma potência da alma, uma possibilidade da nossa alma, força, impulso, uma energia, não vem esse sinônimo. Então fica a paixão como essa força.
esse motivo, essa motivação que nos leva a uma ação. E aí pode ser para o bem e para o mal, e sempre que observação dos espíritos na resposta ela é excessiva, a paixão excessiva, ela pode nos causar mal. É interessante a gente refletir, só acrescentando ainda, que mesmo quando é a paixão por coisas a princípio boas. Então, a pessoa excessivamente apaixonada, por exemplo, pela ideia religiosa, ela acaba fanática. Ela acaba deixando de atender a outras obrigações, né? por, Pelo excesso de paixão por uma única ideia. Tira ela de um ponto de equilíbrio. Você concorda? Eu faria algumas ressalvas do que você disse. Sim, vamos lá. Quero aprender com você. Porque aqui ele diz que a paixão está no excesso que se acrescentou à vontade. Então, a gente tem uma vontade para fazer as coisas, que talvez aquilo que Aristóteles esteja falando seja mais vontade que paixão, porque ele está dizendo que a paixão está no excesso da vontade. Então, não existe paixão que não seja, que não contenha um excesso. Ai, 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 ai. Não, não, não. Vou discordar de você, José Pedro. Se você for à questão 908, você vai ver que as paixões são como um cordel quando não governadas pela vontade. Quando não governadas, quando desgovernadas. E ele diz: uma paixão só se torna perigosa a partir do momento em que deixares de governá-la. Então, se há paixões governáveis, Veja, a são paixão duas é o coisas interesse. diferentes. São duas coisas diferentes. Uma é o excesso da vontade. Você tem uma vontade superlativa. Você pode governar essa vontade ou não governar. A paixão é o superlativo da vontade, que pode ser Quando governado eu como. governo, ela não deixa de ser excessiva? Não, não, Não. não. Por exemplo, você tem uma paixão pelo seu trabalho. Você está ali extremamente focado naquilo, mas isso pode não te fazer mal. Ele faz mal quando você é engolido por ele. Ainda não aceito. Olha a nota Deixa eu de só, Kardec. na nota de Olha a Kardec, nota, um minutinho, deixa, a nota de Kardec é questão 908. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se elas auxiliam o homem na execução dos desígnios da providência, elas são essa força, esse movimento que nos leva à ação. sem Não? dúvida, sem dúvida. Mas aí você vê que isso só é possível se a gente domina a paixão, se a gente domina essa vontade exacerbada, porque Entendi. senão ela vai nos fazer mal, não é Mas a isso? paixão é sempre vontade exacerbada? Sempre. Olha a nota de Kardec. Kardec diz: a paixão propriamente dita é a exageração, É. então é sempre um exagero. Aqui ele Né? vai apontar que é um exagero ou de uma necessidade ou de um sentimento, mas é de um exagero, não é? Que nos leva de forma decuplicada, né? Quer dizer, na potência superlativa, É. a uma ação que a gente não faria, não é? Se É. não tivesse apaixonado por aquilo. Parece Mas, que Kardec concordou com você. Porque não, olha o que ele diz aqui. é só uma questão. A paixão propriamente dita é a exageração. Está no excesso e não na causa. E adiante, ele vai dizer: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria. Mas aí ele não chama paixão, ele chama sentimento que eleva o homem. Ele Não, mas poderia aí já é outra questão, né? Ele está dizendo, existem Não, mas o que eu quero paixões. dizer é que ele
No parágrafo anterior, olha o que ele diz: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal. Então, o sentimento apaixonado, a paixão, aproxima o homem da natureza animal. Mas quando ele fala de um sentimento que coloca o homem acima da natureza animal, ele já não chama mais de paixão. Eu entendi diferente também. Eu entendi assim: existem sentimentos nossos que nos aproximam da natureza animal e tem outros que nos colocam acima da natureza animal. Nós podemos ser É, apaixonados por um ou por outro. Porque a paixão está no exagero da vontade, como ele falou, ou no exagero. Então, toda paixão, ou seja, todo esse sentimento exagerado que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual, né? é uma questão de definição que a gente está tentando fechar uma definição. Isso também é uma característica do nosso estágio evolutivo, né? Não define tanto, é melhor sentir que a ideia que está vindo, né? Você Eu acho que entende? o importante Então aqui, vamos evitar as definições. aham. Mas eu dou razão a você, gostei da sua Não, mas eu explicação. acho que a questão aqui é assim. Primeiro, a gente tem um sentimento, uma vontade. Essa vontade pode ser exagerada, derivado, como ele fala aqui, de uma necessidade ou de um sentimento. Então, pode ser um sentimento exagerado ou uma necessidade exagerada. Mas isso não necessariamente é ruim, porque ele pode nos levar a grandes realizações, por um lado, mas ele pode nos levar a nós nos perdermos, né, de nós mesmos. Esse sentimento pode nos aproximar mais da nossa natureza animal nos afastar da natureza espiritual, mas ao contrário também, pode ser que ele nos eleve acima da nossa natureza animal, né? Então, aquela pessoa que está trabalhando excessivamente, está ali completamente tomado pelo seu trabalho e faz uma grande realização que vai ajudar a, a, a humanidade, Por não é? esforços, Com seus esforços, movido tudo mais, né? pela força da vontade, né? Exatamente. Então, isso o elevou acima da matéria. Ele está fazendo uma coisa, né? Então, o fato de você ter uma vontade excessiva, uma paixão, ela não é necessariamente boa ou ruim. A grande questão é o quanto você é capaz de controlar esse sentimento, que é a questão 908, 909, a 908, né? 908 e 909, né? Isso. Como controlar a 909? É, não, a 909 é vencer as mais inclinações, Sim, né? A 908 que é a quando ele paixão. fala que a paixão são como um corcel, né? É, Então, esse sentimento exagerado não é necessariamente bom ou ruim. Ele vai ser bom ou ruim dependendo de como você vai vivenciá-lo e qual o sentido que você vai dar para essa força, né? Para é. essa, para essa energia exacerbada que está em você. Muito bom. Muito bom. Para. Eu penso que Kardec enfocou a paixão sempre por esse lado de desequilíbrio, mas deixa para lá, vamos tocar. Ué, mas aqui está 909. dizendo que ele pode levar a grandes realizações, né? É, eu digo que não era o pensamento inicial dele, mas deixa. Não Né? vamos Mas, ó, o ficar princípio pensando. das paixões não é mal, Porque né? Kardec foi um homem apaixonado pelo seu trabalho, né? É importante que a gente seja apaixonado pela nossa vida, né? Como um todo, né? Com certeza. E para vencer as mais inclinações? Essa é uma pergunta tronco, chave, essa 909, né? Daquelas que a gente tem que envolver assim, 909, com lápis na mão, né? Quando ele pergunta, poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? Claro que sim. Só que ele não faz esforço, ele não quer fazer esforço. Na É. maioria das vezes fazemos orações e transferimos
os bons espíritos darem conta da nossa má inclinação, quando o que nos falta é vontade. É. Fizéssemos, né? Fizéssemos, olha como Kardec define, esforços muito insignificantes, grifa, Os espíritos, né? esforços muito insignificantes, os espíritos. Nós É. dávamos conta das nossas mais inclinações. Ah, nós somos absolutamente, como é que fala aquela palavra? Quando a gente. Ih, me faltou a palavra somos Coniventes? coniventes, exatamente, coniventes com as nossas paixões, coniventes. Eu acho aqui. Por que que ele colocou essa questão junto das paixões, né? Porque, é, primeiro, tem a questão da vontade, né? A paixão é a vontade exagerada, né? Aqui a gente tem uma vontade que é o contrário, né? Uma vontade que Diria é, Leon Denis, amolentada, assim, meio adormecida, né? Como se a gente não, amolentada. como se a gente não ligasse muito, né? Não botasse muito esforço, né? Para vencer as nossas más inclinações. Ele não está chamando a má inclinação de paixão, né? Ele não está chamando, mas ele está dizendo, olha, onde é que está aquela força, né? Se a gente tem força para tantas coisas, por que que a gente não Nós devíamos coloca? ser apaixonados pela ideia de vencer as más inclinações. Exatamente, exatamente, Aí teríamos a nossa vontade exacerbada. E aí, exatamente. na 910, eu até me adiantei, mas a gente pode pedir ajuda aos espíritos para vencer as nossas más inclinações? Olha, poder pode, eles vão tentar te ajudar, mas ele termina dizendo o quê? Mas não adianta que você não vai transferir a missão para eles, porque essa missão é sua, a deles é só tentar te ajudar. Eu acho que é muito importante porque essa questão, porque também com a questão dos espíritos protetores, a gente acaba meio dormindo no ponto em relação a isso, né? Se a gente pega as questões dos espíritos protetores do Livro dos Espíritos, a gente vai ver aquela resposta, que agora eu não sei exatamente qual é o número mais, que diz, olha, que a gente devia estabelecer um tipo de contato bastante frequente com o nosso espírito protetor, Dialogar com pensar, ele. dialogar mentalmente, né? Criar um nome, mesmo que seja fictício, porque o nome não importa, né, para o nosso espírito protetor, que ele vai ajudar, e a gente já tinha até comentado isso em alguma das conversas que a gente teve, inclusive nas menores coisas, nas coisas da vida material. Lembra que também até É, aquela passagem do Espírito da Verdade falando de Kardec, né, que você também já havia comentado. Então, na hora que a gente sente, né, e essa é uma hora muito importante, porque a gente viu aqui no início, quando ele fala da não, virtude, a virtude como resistência voluntária é muito importante. Então, na hora que você está sentindo, né, uma má inclinação, você está ali, se sentindo tomado por uma força, né, que te domina e que você está se sentindo levado para fazer uma coisa que não é melhor, é a hora de usar a resistência voluntária. E para isso, é muito importante a gente pensar: meu amigo espiritual me ajuda agora, né? Muda aqui o sentimento no meu coração, me acalma, né? Estabelecer esse contato espiritual, ganhando uma força que de ordinário a gente não tem, né? Que o amigo espiritual vem exatamente nos sustentar nesse aspecto. Então, esse é um movimento que, que nós, como espíritas, não podemos abrir mão disso por conta desse entendimento de que o nosso progresso vai ser feito a partir de ações, como a gente falou, de resistência voluntária, mas conscientes a daquilo que estamos resistência fazendo. voluntária
tudo que soma para nos ajudar na resistência é importante. Então, a presença, porque na verdade o espírito protetor ele não muda o nosso sentimento, mas quando a gente se conecta com ele, a gente percebe o sentimento dele, e isso vai Aham, neutralizando a nossa exatamente. má influência, não é verdade? Exatamente. Não apenas isso, mas só o fato de buscarmos elevar o nosso pensamento Já já melhora a nossa condição. cria também uma dificuldade de recebermos influências negativas, E veio né? na 911, não é verdade? Aham, Como a gente diz, mas há paixões que não há como dominá-las. É porque a gente se compraz, a gente gosta né? dessas paixões, né? É. Em consequência de quê? Eu grifei aqui na minha resposta à questão 911. É que seu espírito, meu amigo, se compraz nas paixões, É, em consequência da sua inferioridade. é. Então, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. A importância de sabermos que temos uma natureza espiritual, não vivemos apenas das sensações da matéria, não é isso? Exatamente. E vencê-las, para ele, é uma Uma vitória do vitória espírito sobre a matéria. da Então, é matéria. muito importante a gente ter consciência daquilo que das dificuldades que a gente ainda tem, fazer uma resistência voluntária, deliberada, né? Reprimir né? A, aquilo que está nos causando mal, os Os maus maus impulsos. pendores. Mas eu gosto de pensar que mais importante do que reprimir os maus pendores é a gente se fortalecer no bem. Então, não é tanto dizer, eu não quero fazer isso. Não, eu quero fazer as coisas que vão me fortalecer no bem. E É assim, muito interessante. a gente acaba reprimindo os maus pendores, mas focado no bem que a gente pode fazer. Esse é o grande ponto, Muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia nessa repressão aos maus pendores. né? Se a gente investe no bem, vai chegar uma hora em que no fiel da balança o bem vai ter mais valor do que o mal. É, Aí está a grande compensação que a é. vida nos oferece, né? E E por fim, aqui, Oi? fala. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aquele eu sou assim mesmo, eu ainda sou muito inferior. Se compraz nessa inferioridade. E a resposta à questão 912 diz para isso: praticar a abnegação. Como você definiria a abnegação? A gente já tem comentado muito sobre a abnegação, né? A abnegação é abrir mão, né? Altruísmo, esquecimento de si mesmo, Eu né? não diria nem altruísmo, não, porque altruísmo Não, está relacionado muito com o outro, né? Mas abrir mão se aquilo está te fazendo mal, é aquela passagem de Jesus, né? É melhor boa, entrar no gostei também. reino dos céus, Altruísmo é também, mas tem que começar você com você mesmo, né? né? A Se, se, abnegação tá aí um aspecto que eu não havia pensado. se, Você com você mesmo. se o seu olho é motivo de escândalo, arranca e joga no fogo, porque é melhor entrar no reino dos céus cego do que o seu olho ser motivo de escândalo. A abnegação é isso. Tira aquilo que está te fazendo mal, deixa para trás, larga, né? Abre mão, porque e caminha sem deixando para trás aquilo que está te fazendo mal. A É isso abnegação para mim é também. isso. É isso também, porque tem um sentido de você na ação com o outro, né? De você atender à necessidade do outro, muitas vezes em sacrifício de si mesmo, né? Isso Sim, também é sim, abnegação. sim. Então, também nesse aspecto, né, naquilo que a gente estava falando sobre a, 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 a questão da justiça, quando você tem uma disputa de direitos, então, abre mão do seu, abnegação.
né? Abre mão do seu em favor do outro, né? Também é prática da abnegação. Muito A gente bom. viu que a abnegação tá lá, né, com o devotamento como as duas grandes, vamos dizer assim, estrelas da nossa Capítulo 7 ou 8 do Evangelho, né? capítulo 6 falando sobre o No, Consolador. 6, no final do capítulo 6, é Falando, verdade. é, É o último item do capítulo 6. se eu não me engano, é o item 8. Enfim, Aham. vamos aqui para o egoísmo, então. O egoísmo é exatamente o contrário da ideia de abnegação, né? O pior dos vícios. É, o pior dos E vícios olha é que o do egoísmo. egoísmo ele é o pano de fundo para todo o resto, porque dele deriva todo o mal, não é? É o que os espíritos dizem a É, Kardec. Olha lá, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Que é, coisa, né? Pano de fundo. é, E ele diz aqui que não adianta a gente ficar na superfície. A gente tem que atacar o mal pela raiz, combater o egoísmo, é, apaixonadamente, eu diria. é. E o grande problema é que o egoísmo, o sentimento egoísta, ele é não apenas disseminado na sociedade, mas estimulado na sociedade, né? Por isso é que na questão 914, né, e ele vai dizer que o sentimento do egoísmo se funda no O sentimento egoísmo, do interesse pessoal, interesse pessoal, né? isso. A gente já tinha visto aqui, quando a gente falou sobre virtudes e vícios, o problema do interesse pessoal, né? Já tinha Aham, falado na nossa reunião passada, na nossa isso. conversa passada. Então, o problema é que o interesse pessoal está disseminado. Então, na questão 914, ele vai dizer: é preciso o quê? Reformar as instituições, O né? interesse pessoal é a 895. Não. Aqui na 914 ele fala: fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal. Sim, meu querido, eu estou dizendo que a referência inicial está lá na 895. Mas vamos embora. Ah, tá. Que ela Tá? fala, que na 895 fala isso? Fala. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Ah, então. 895. Então, pronto. Então, a ideia. Então, a gente tem aqui algumas questões que ele vai dizer que acabam nos levando a ser egoístas. Uma é a própria ideia de que o egoísmo está nas instituições. As instituições reproduzem em nós uma postura egoísta, procurando ser o melhor, vencer, querer para a gente, né? Não se importando muito com os outros, né? Então, a necessidade de reformar as instituições, e isso depende da educação, ele vai falar mais um pouco da educação depois, né? Da instrução que a gente tenha das coisas espirituais, compensando aí a questão do valor que a gente dá para as coisas materiais. Mas Aham. existe uma outra razão por que a gente acaba se tornando egoísta. Você identificou qual é? O interesse pessoal. É o egoísmo dos A outros. importância da personalidade. Sim, mas é o egoísmo dos outros. O Como assim? egoísmo dos outros acaba sendo um estimulante para o nosso egoísmo. Ah, vou fazer igual, né? Não é que eu vou fazer igual, é na medida em que eu percebo que ninguém se importa comigo, eu vou me importar comigo e vou esquecer os outros também. É, cuida de você mesmo. Mas a Não gente não é, escuta não é isso o tempo cuidar de inteiro. você mesmo somente, mas você tem que primeiro cuidar de você, mas não só de você, também dos outros, não é? Aham. Sim, claro. Então a gente encontra esse pensamento disseminado na sociedade. Olha,
cuida de você. Num certo sentido, dizendo, porque se você não cuidar, quem é que vai cuidar? Porque ninguém está cuidando de você. É, Então, isso acaba, por um lado, a gente já tem as instituições que reforçam o interesse pessoal, a vaidade, né? Todas essas coisas que estão institucionalizadas. Ele vai dizer, precisa reformar as instituições. Mas, por outro lado, no contato do dia a dia, a gente vê as pessoas totalmente voltadas para si. E isso faz com que a gente também fique voltado para nós mesmos, não é isso? é isso. Que mais que E é tem importante aqui? importante, Um é outro importante. aspecto muito importante que tem aqui é quando ele nos chama atenção para um outro aspecto que seria o contraponto disso que a gente acabou de dizer. Ele diz: não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. 915. 915. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do Claridade do dia. dia. Então, não é que não existam pessoas. Não são exibidos. Exatamente, exatamente. É aquela história que o mal, ele aparece, é escandaloso, né? É Enquanto o escandaloso. bem é É discreto. silencioso, É né? discreto. É discreto. E aí tem uma questão muito importante que é a, a ideia de que existem pessoas que são aqueles missionários Anônimo. apagados, anônimos, Anônimo. exatamente, apagados, anônimos, que não estão fazendo grandes estardalhaços da sociedade, mas estão ali no pequeno, fazendo o seu trabalho, dando o seu exemplo, né? Apagados nos palcos da vida, mas Exatamente, não aos olhos de Deus. exatamente. Mas estão ali fazendo suas coisinhas pequenas, cuidando, se devotando, abrindo mão, né? E que acabam, se você presta, se a gente tem olhos de ver, né, a gente identifica esses exemplos como estímulos para o nosso próprio comportamento. Muito bem. Já que na 916 ele parece reforçar a ideia da necessidade de serem reformadas, reformadas as instituições humanas, quando ele nos chama a atenção, Kardec, de que muitas vezes a própria civilização, o progresso da civilização, ainda muito voltado para as coisas da matéria, estimula, excita o egoísmo, não é verdade? Sim, sim. Mas na 916 tem essa ideia que hoje em dia é muito falada, porque me parece que a gente está de fato, né, num fim de era, né, num fim de ciclo, né, de progresso existencial, e a ideia de que parece que as coisas estão se exacerbando, né? Tá ficando tudo muito mais difícil. E aí, aqui na questão 916, ele diz: era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. É um Então, escândalo necessário. mas é preciso que ele se torne muito evidente, né? Agora, a necessidade de tornar muito evidente é uma mostra de que a gente não conseguiu entender a necessidade de extirpá-lo antes, né? Quer É dizer, verdade. é só quando o negócio está muito escancarado na nossa frente que aí a gente diz, pô, assim não dá, E os vamos mudar esse espíritos negócio. dizem também, é como na questão das guerras. Olha, as coisas caminham de tal maneira que chega uma hora e da lei, vai fazer mesmo. Aham, aham. Mas é É o mal e o consolador, remédio, é o é, mal e o remédio do é, Evangelho. mas é consolador porque sempre tem aquela ideia. Depois da, da chuva torrencial vem a A bonança, tempestade vem a bonança. né? Depois da borrasca vem a bonança, né? Então, calma, a vida continua, a gente vai passar por isso, isso é um momento, não é?
e a gente tem muitos aprendizados ainda para ser feitos. Muito bem. E qual o meio, Kardec pergunta então, de nós destruirmos o egoísmo na Terra? E Você aí vai me dizer. entra uma resposta que é muito do seu agrado, porque você fixa bem isso para nós aqui nas nossas conversas. Então, quando eu li, eu logo me lembrei da sua exuberância, da sua paixão por esse ponto de vista, Ai, ai, quando ai. o, ego... o egoísmo, você diz, o egoísmo só enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Só a certeza da vida moral, da vida espiritual, vai fazer diminuir em nós a importância da personalidade, ou da persona, como hoje é mais chique dizer, a Aham, importância da persona, que é a nossa, nós aqui e agora, né? Querendo o sucesso das coisas materiais dentro de uma pseudo-vivência de amor e de tudo mais. A ilusão, a maia dos orientais, né? A aham. ilusão. Importância da personalidade. A 917 é também uma questão para a gente envolver, né? Lápis na mão. É, O egoísmo assenta na importância da personalidade. Todas as vezes que você se acha mais, é, você incorre numa atitude egoísta. é. A gente poderia dizer que o egoísmo, ele tá envolto tanto na questão, como ele diz aqui, na importância da personalidade, na questão do interesse pessoal, que estão, são semelhantes, né? Então, E na influência da matéria. Quer dizer, quanto mais influência da matéria você tem, menos você entende a vida espiritual e, portanto, você acaba exacerbando, né, o seu interesse pessoal e a importância da personalidade. Então, aí fecha a compreensão do egoísmo, né? O egoísmo está aí, né? E é difícil, muito bom. por isso a ideia de que somente a compreensão da vida espiritual, não é, que vai nos afastar dessa influência tão grande da matéria, então abrir mão das coisas, de tantos prazeres materiais, tarará, tarará, a abnegação, é que vai fazer com que a gente compreenda melhor a vida espiritual, tarará, e olhe para o outro, né? Deixe de olhar somente para si, né? Porque a vida passa, né? Porque essa vida é só um instante. A gente não tem que resolver a nossa existência como espíritos nessa encarnação, né? É isso aí, é importantíssima essa resposta. E o que a gente vai ver é que foi uma resposta do espírito Fenelon, né, que Kardec aproveitou, e nós vamos encontrar aqui nesse final, não é, Pedro? A Kardec, vamos dizer assim, se dá o trabalho de, numa grande nota de 2 grandes parágrafos, ele fazer uma costura na ideia do egoísmo e das paixões, É. não é? Mas deixa eu Quando só ele fazer vai, um outro comentário aqui, antes e da gente antes de entrar na nota de Kardec, Kardec. ainda em Fenelon, Ainda tanto em Fenelon quanto ainda na questão 916. Porque a ideia é que, bom, o que vai ser a bonança dessa história toda, né? É a ideia de que a gente vai conseguir viver uma vida de fato solidária, mais fraterna, mais fraterna. Mas a ideia de solidariedade está até grifada, né? é, Porque a ideia de solidariedade é exatamente a ideia que acaba trazendo consigo os princípios do abrir um pouco mão do seu interesse pessoal, de você estar trabalhe a solidariedade que você vai minimizar a importância pessoal. da sua personalidade,
de olhar para o outro, de caminhar com o outro, não é? De mudar um pouco as prioridades Sua da sua vida. mais-valia exacerbada, O quê? mais-valia exacerbada. Exatamente. Então, a questão da solidariedade é muito importante da gente pensá-la desde agora, porque o que Fenelon vai dizer no finalzinho da sua resposta? Em face do extravasamento do egoísmo que a gente está assistindo, é quase um milagre você ver alguém que consiga superar essa forma de comportamento, né? Então a gente tem que buscar, né? Pensando naquela ideia de pensar o positivo para ir anulando o negativo. E a É como solidariedade, ele então, diz, e é bem importante a palavra aqui de Fenelon, quando ele diz que é uma grande virtude, muito necessária, que alguém renuncie à sua personalidade em isso. proveito dos outros, que de ordinário ele já vai avisando, Não lhe agradecem. absolutamente não lhe agradece. É, Então, é você fazer com plena consciência de que isso é o melhor que é, você tem para fazer, independente de quaisquer respostas. é. É a ideia da ideia da perseverança do bem, que É está lá, abnegação, isso é abnegação, José sim, Pedro. e que está lá no Evangelho, no início do capítulo do Sede Perfeitos, quando Kardec pega a epígrafe, a passagem lá de Jesus, ele está dizendo: sede perfeitos como o Pai, que faz com que o sol se levante para os bons e maus, né? E os justos e os injustos. Não exclui Então, ninguém, né? o bem que a gente faz tem que ser independente da condição do outro, né? Se o outro vai responder ou não vai responder, né? Então é isso. Vamos passar para. Certíssimo. E o que você chamaria atenção na nota de Kardec? Eu vejo que você estudou bem esse capítulo. É porque é da perfeição moral, né? A gente tem que se concentrar bastante aqui, Então, diga-me do né? pensamento de Kardec nessa O nota. que eu acho assim, o que me chamou muita atenção nessa nota de Kardec não é simplesmente ele dar tanta ênfase nos problemas derivados do egoísmo, né? Chamando o egoísmo de verme roedor. Mas mais do que isso, ele diz: cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade Enfermidade epidêmica. epidêmica. Isso eu marquei E aqui. como a gente acabou de passar por uma epidemia, não é? Que trouxe tantas mortes no mundo inteiro, né? Não sei quando esse vídeo vai ser visto pelas pessoas, mas a gente está em 2022 para deixar registrado aqui, né? E o esforço que o mundo inteiro fez para disseminar essa epidemia. Só que a gente não reconhece o egoísmo. Disseminar, não. Disseminar é espalhar a Não, ao epidemia. contrário, né? É, Extirpar, né? Eu dissipar. falei uma coisa pensando outra, né? O esforço que o mundo fez para exterminar essa epidemia. Só que a gente não consegue olhar o egoísmo com essa mesma pegada, com essa mesma ideia. A gente vê o egoísmo como se fosse, olha, eu diria que nem um mal, né? Uma contingência da vida, uma coisa que é assim, né? Tá. A- a- É assim, né? sem dar a menor. A gente se incomoda um pouco quando a gente é objeto do egoísmo dos outros, né? Você Mas fora repara nessa isso, questão do egoísmo? Eu vou voltar a uma expressão bem feliz de Kardec, dos espíritos, na resposta à questão 915, como ele diz que às vezes a gente acha que a inferioridade ela é da humanidade, é uma condição da humanidade. Não é da condição da humanidade, não, é de muitos espíritos encarnados, eles dizem, mas não é da humanidade.
quando a gente atribui o egoísmo a uma condição da humanidade, aí então não tem o que fazer, porque a É, humanidade é assim, não é verdade. é. E aí ele diz aqui uma coisa que eu também grifei aqui, que eu me chamou muita atenção, quando ele diz assim: procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as Isso, causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo, né? excitam, alimentam e desenvolvem. Então veja que ele está completamente, esse sentimento ele está completamente disseminado, não é? Aham. Ele está Em presente em formas tudo, na nossa imperfeição. explícitas e ocultas, em formas explícitas e ocultas, e nesse sentido a gente tem que ser muito vigilante, porque a gente pode até identificá-lo mais ostensivamente em algumas manifestações, mas se a gente não tiver bem vigilante, a gente pode tá ali, né, sem perceber que a gente está sendo egoísta, né? Ou que aquela situação está levando a essa disseminação, essa perpetuação de uma prática egoísta. E aí Kardec vai, de uma maneira absolutamente lúcida, resgatar alguma coisa que vimos anteriormente numa outra nota dele, ele aqui ele reforça, que é o recurso para vencermos o egoísmo. Qual é, José Pedro? É educação moral. A educação moral. Ele volta a dizer educação moral como chave do progresso, não é? A arte de manejar os caracteres, de corrigi-los, como a gente faz com a plantinha nova, que verga e você bota ali a hastezinha para que ela fique firme, exigindo de nós, olha, isso é importante, lápis na mão, exigindo de nós muito tato, muita experiência e profunda observação. É, é. Profunda observação. Dava para a gente fazer mais 40 minutos só o profunda observação. Mas eu acho que quando ele está falando de educação moral, ele está falando muito relacionado a essa ideia que vai aparecer na questão 922, que é 922, não, na 919, que é o conhecimento de si mesmo, que é a ideia de que os espíritos vieram para nos alertar sobre a vida espiritual. A educação moral me parece que é nesse sentido, de mudar a nossa perspectiva de vida, né? Mais do que isso, eu diria. Hum, Mudando a perspectiva de vida, mudar a nossa ação no mundo. sim, claro, Basta mudar a sim. perspectiva de vida. Você Não, tem que mudar como a sua ação no fundamento, mundo né? como consequência. É, Fundamento. como fundamento, né? Quer dizer, na medida que a gente entende a nossa realidade espiritual, a gente passa a dar menos valor para as coisas materiais e modifica a nossa ação no mundo, Certo. né? E aí, uma outra ideia que está aqui na nota de Kardec é que vai chegar um momento em que nós vamos buscar a modificação do nosso comportamento como consequência do nosso interesse. O próprio o nosso nós vamos mudar de tal maneira o nosso ponto de vista que será um novo interesse que nos vai guiar e então nós vamos ser induzidos por esse novo interesse a uma modificação da nossa atitude. Mas o que vai fazer com que a gente modifique o nosso interesse? O esclarecimento, a percepção clara do quanto esse tipo de comportamento é danoso para a nossa felicidade e para a vida social. Veja Aham. que a gente já comentou isso, né? Essa é a dinâmica daquilo que eu chamei aqui há umas conversas atrás da pedagogia divina. É deixar que a gente
leve a nossa experiência a um tal ponto, mesmo que ela esteja equivocada, para que a gente percebendo o tamanho dos efeitos do nosso equívoco, a A gente gente queira esteja consertar. plenamente esclarecido e imbuído de vontade de modificá-la. É a passagem do filho pródigo, né? É o mal e o remédio. É, Na próprio resultado do mal, você vai encontrar o remédio. né? E aí ele vai terminar, né, com um contraponto que a gente já viu quando a gente fez o estudo exatamente da lei de justiça, amor e caridade. O contraponto do egoísmo é a É a caridade, caridade. né? Ao invés de pensar tanto em si, tomar o direito, o seu direito Simplesmente como base para o direito do outro, né? Então, exatamente. esse princípio Fazendo de justiça, contraponto com o primeiro subitem, vícios e caridade, ele diz: olha, fechou. O pior vício é o egoísmo e a melhor virtude é a caridade. exatamente, exatamente. Mesmo que né, a caridade seja feita, e aí entra aquela discussão que a gente viu dos vícios e virtudes, né? Quer dizer, a caridade é feita pensando no outro, pensando em si, né? Como é que você faz a caridade? É o Bom, processo. É o exatamente, é o processo. processo, é o Viver o processo. processo. Para ambos os casos, para destruir, como ele usa o verbo, destruir o egoísmo, é um processo. Um dia de cada vez, devagarinho. Também desenvolver em nós a caridade é um processo. Pois é, pois é. Preciso trabalhar, investir, É. desejar verdadeiramente. Como é que é a questão aqui que ele fala aqui da virtude, né? Que a gente tem que guardar sempre isso. Resistência voluntária, né? Então, é uma ação Observos voluntária em nós. que inicia-se com uma resistência, né? Então, você vai lutar contra você. É muito importante isso, porque eu já fui perguntado muitas vezes sobre essa ideia assim, puxa, mas eu ainda me sinto tão é, 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 impulsionado para fazer coisas que eu não, né? Como Já Paulo, sei né? que não deveria. Que eu não deveria, que não é o melhor. Quando eu vejo, já estou fazendo, né? E aí, o que que a gente diz? Olha, esse conflito é o conflito do crescimento. É isso aí. É identificando, você está identificando por quê? Porque agora você já está alerta. E na medida em que você estabelece essa luta, né? Então, você está ali no processo de crescimento. Esse é o processo. Muito bom. Fechamos? Então, fechamos por hoje. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da nossa conversa, pedindo a Deus que. Oi. Lembrando que a próxima semana nós fechamos, se Deus quiser, a parte terceira com caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Isso mesmo. Agradecendo então a Deus a oportunidade desse estudo sobre paixões e egoísmo e pedindo a Deus que nos abençoe, a você que nos assiste agora, a sua casa, a sua família, a sua vida, a nossa, ao nosso desejo sincero de buscar colocar resistência nas nossas fraquezas ainda. Não é isso? Pendores. Isso. Grande abraço. Tchau.